Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, que alegria, que esperança, que bom que você está aqui na nossa aula da Educação de Jovens Adultos, Ensino Religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas vermos com muita atenção o objeto de conhecimento para hoje. Místicas e espiritualidades. E vamos refletir sobre as místicas e espiritualidades nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas. Então, muita atenção, pega o caderno, a caneta e mais do que nunca, vamos que vamos! Primeira pergunta que eu queria te fazer é, quando pensamos em vida, quando pensamos em religião, duas perguntas podem bater a nossa porta. Uma, da onde viemos? E depois dessa vida que vivemos, para onde que nós vamos? Essas perguntas são perguntas existenciais. São perguntas que, ao longo da nossa vida, você, eu, cada um de nós carregamos. E a aula de hoje, nós vamos estar refletindo juntos e juntas conceitos como espiritualidade, como mística. E o que isso tem a ver com essa dimensão da religião, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? E aqui eu te convido para pensar com muita atenção que os dados da espiritualidade, da mística que nós vamos estar conversando no decorrer da aula de hoje, elas vão tocar o terreno da nossa existência. Eu quero te convidar a olhar com muita atenção um áudio off de um grande teólogo chamado Leonardo Boff. A espiritualidade vive da gratuidade e da disponibilidade. Vive da capacidade de enternecimento e de compaixão. Vive da honradez em face da realidade e da escuta da mensagem que vem permanentemente desta realidade. Quebra a relação de posse das coisas para estabelecer uma relação de comunhão com as coisas. Mais do que usar, contempla. Há dentro de nós uma chama sagrada coberta pelas cinzas do consumismo, da busca de bens materiais, de uma vida distraída das coisas essenciais. É preciso remover tais cinzas e despertar a chama sagrada. E não irradiaremos. Seremos como o sol. Então, olha que provocação que esse teólogo nos coloca, né? Pensar que a espiritualidade, ela vem do terreno da gratuidade, da contemplação, de ver a vida com simplicidade. Mais do que, de repente, essa quinquilharia de coisas que queremos ter, que queremos aparecer, que queremos, de repente, comprar, tomar posse. A espiritualidade vai para a dimensão da gratuidade. E uma gratuidade que ressoa a vida, ressoa a relação, ressoa a alteridade, ressoa a empatia. E por que não? Ressoa essa capacidade de contemplar a vida com muita honestidade, né? Então, essa é a primeira provocação que eu gostaria de colocar. Espiritualidade é algo que não dá para comprar, não dá para passar no cartão de crédito, não dá para passar Pix, não dá para se apossar. É algo que vem diretamente, né, dessa dimensão da interioridade humana. Então, a espiritualidade, nós podemos dizer que é um campo da nossa humanidade, que nos faz mais gente como a gente. E aqui eu quero te convidar para olhar para essas duas dimensões entre mística e espiritualidade. Para pensar que mística e espiritualidade estão interligadas. Eles se complementam e manifestam-se nas práticas de comunicação com a divindade, com Deus, com os deuses, nas mais diversas tradições religiosas, né? Nós poderíamos dizer que nós vamos ver
como elas vão se apresentar nas mais diversas matrizes religiosas no mundo, ok? Então, a primeira ideia que a gente tem que entender aqui é que espiritualidade e mística estão conectadas, ok? Então, uma não vive sem a outra. E as práticas de comunicações que as mais variadas tradições religiosas vão ter com Deus, vão ter com as divindades, eles vão estar, de certa forma, relacionadas com essa dimensão da mística e da espiritualidade. Então, na próxima cartela, nós vamos ver o seguinte: nós veremos como elas se apresentam nas principais matrizes religiosas do mundo. Então, o mais importante é entender como que essa comunicação entre a pessoa humana e, vamos dizer, Deus ou o transcendente, ela vai acontecer. Quando pensamos nessa comunicação humana com o Deus, com a divindade, nós temos que pensar no conceito de religião. Te lembra que religião significa, lá do latim, vem de religar. Religar essa relação entre o ser humano e a divindade, entre o ser humano, a pessoa humana, com Deus, ok? Então, se religião significa religar, então isso quer dizer que o ser humano, em um dado momento da vida, da caminhada, ele quebrou essa ligação com a divindade. Em um dado momento da vida e da caminhada, esse ser humano tenta, a partir da religião, restaurar essa relação com a divindade. E aqui nós vamos, na verdade, vislumbrar como que as mais variadas religiões, as mais variadas tradições religiosas vão promover isso, vão olhar para isso. E aqui nós podemos pensar como é que as tradições religiosas vão interpretar isso. Mas antes de nós darmos esse passo, nós vamos posicionar dois conceitos muito importantes: o conceito de mística e o conceito de espiritualidade. Se nós fôssemos, anota aí, por favor, meu caro aluno, minha cara aluna, anota com atenção, que isso de repente pode parecer bobo, mas é super importante. Mística é a experiência plena da vida, é uma percepção profunda que ultrapassa o comum. Ela não é exclusiva de poucos, mas é uma característica humana. Então nós poderíamos dizer, a mística é a percepção, é o experimento da vida em plenitude. E isso, ele ultrapassa o campo do ordinário, o campo do cotidiano. E não é somente para alguns iluminados. Toda pessoa humana é capaz de fazer essa experiência de plenitude de vida. Ok? Então, anotou direitinho? É super importante anotar esse conceito, que depois você vai agradecer. E aqui nós podemos ver também o conceito de espiritualidade. Enquanto nós falamos da mística como percepção, como sensibilização, como essa experiência de plenitude de vida, nós poderíamos dizer que a espiritualidade é a busca humana por um significado maior para a vida. É uma busca que te conecta com algo além de si. E aqui nós poderíamos dizer que ela se manifesta de formas variadas nas mais variadas tradições religiosas. Tá bom? Enquanto que a mística é como se fosse a percepção de uma vida mais plena, a espiritualidade é uma busca humana por um significado maior
para a vida. E essa busca, ela me conecta, ela conecta você com sua personalidade, com a sua maneira de ver o mundo, com o divino, com Deus, com o transcendente. E é interessante pensar e entender a espiritualidade, ela não é isolada, ela não é de certa forma circunscrita somente às tradições religiosas. Todo ser humano pode e deve, e com certeza faz uma busca espiritual. Independente se ele é afiliado a uma religião, uma igreja, uma denominação, né? Então, é muito importante nós pensarmos a espiritualidade como a busca de um significado para algo maior, uma busca para deixar essa vida, uma vida mais vivível, de repente, mas ao mesmo tempo entender que essa espiritualidade ela vai ser ponte para coisas maiores, para essa conexão com Deus, com o divino, com aquilo que você de repente é maior do que você, ok? E aqui a gente pode ver algumas diferenças e conexões entre a ideia de espiritualidade e mística. Então nós poderíamos dizer que a espiritualidade é a manifestação organizada da vida. Por quê? Ela vai conectar a tua experiência íntima com a prática da vida, né? Então, pode acontecer de você ir para uma igreja, acender uma simples vela e aquela percepção de plenitude de vida, você organizar e conectar com os sentidos da busca pelo qual você se coloca à disposição a querer, de certa forma, percorrer. E aqui nós poderíamos conectar com o conceito de mística. A mística como o amor. É uma força que ultrapassa a razão. Enquanto que a espiritualidade, ela sistematiza essa experiência. Ok? A espiritualidade meio que organiza essa experiência de mística. E aqui, gente, podemos pensar os tantos santos cristãos, místicos orientais, lideranças espirituais de matriz indígena ou de matriz africana, que fizeram ou fazem ou fornecem à sua comunidade essas experiências de plenitude de amor, essa experiência de plenitude de espiritualidade, de conexão com algo maior. Ok? Agora nós vamos pensar isso sempre nesse terreno de que a espiritualidade como uma prática de comunicação com o transcendente, com a divindade, com Deus ou os deuses. E aqui eu te convido a pensar como que essas comunicações podem ocorrer. As práticas de comunicação com a divindade variam entre as tradições religiosas e os costumes locais. Elas podem incluir orações, rituais, sacrifícios e meditações. E aí todas as tradições religiosas apresentam sua forma de comunicação com a divindade. Dos povos da antiguidade até nossos dias, os seres humanos necessitam externar sua emoção e sua crença à divindade, com desejos, pedidos, agradecimentos e orações. Então, eu vou te convidar para aprofundar isso com um bonito depoimento do nosso querido professor, sociólogo, cientista da religião, o professor Josino Malagueta, que vai te dar a intuição sobre duas dimensões bem interessantes sobre essa questão da religião e o que a gente pode aprofundar como prática, como olhar, nesse terreno da vida, nesse terreno de estudo. As religiões, elas utilizam, né, os rituais para passar a sua visão de mundo, né, também, e a sua doutrina, para o ensinamento da doutrina. Então, toda religião ela tem um campo doutrinal, né, e que elas utilizam, né, desse momento dos rituais, que são, por exemplo, as celebrações, os festivais, né,
e outros, né, outros atos dentro da comunidade religiosa para fazer com que os crentes daquela determinada religião vão cada vez mais se aprofundando, né, na sua fé e também desenvolvendo essa questão do sagrado. As religiões, né, no campo dos rituais, os rituais têm a capacidade de fazer a separação entre o tempo e o espaço do sagrado e do profano. Então, nos rituais, você utiliza a questão do sagrado para você fortalecer a fé daquela comunidade de crentes. Então, vamos trazer como exemplo o batismo, né? O batismo na religião cristã, né? No cristianismo. Quando você é batizado, o ritual tem essa capacidade de tornar palpável, né, a questão da fé. Então, quando você é batizado, que pode ser um momento de aspersão de água ou de imersão na água, você vai então sair do campo do profano e você vai entrar, no momento, você vai entrar na comunidade dos crentes. Então você vai se aproximar mais daquela fé e você vai então, a religião aproveita desse momento para fazer então a transmissão e o ensinamento, né, da sua doutrina. Então é importante, toda religião, ela traz, mesmo por exemplo no budismo, no caso da meditação, apesar de ser, né, um ritual que parece a princípio individual, mas ele também é coletivo, porque ele vai fazer com que toda a comunidade entre naquele campo, né, do sagrado. Então, a religião, ela utiliza, né, dos rituais para esse aprofundamento, tanto, né, no campo da aproximação do sagrado e também para o aprofundamento da doutrina daquela determinada fé. As tradições religiosas são importantes na questão de abertura do diálogo, porque as religiões, apesar de as religiões terem doutrinas e tradições teológicas diferentes, elas têm muita coisa em comum. Tem valores que elas preservam, que são, por exemplo, como a questão de valores de humanidade, né, de respeito pela pessoa humana, questão de valores morais, de justiça, né, de apoio e de solidariedade. Então, todos esses valores, né, que não são de uma religião só. Todas as religiões, as grandes religiões, elas trazem no seu campo doutrinal esses valores. Então, as lideranças religiosas, elas poderiam muito bem aproveitar, né, desses valores que têm em comum para fazer um trabalho conjunto, né, de apoio e de crescimento da solidariedade. Então, ao invés de você buscar aquilo que divide, que separa, buscar na religião aquilo que une, né? Até porque a própria palavra religião vem de religare, né, aquilo que une. Então, é importante que as lideranças religiosas busquem esses valores para construir esse diálogo, para construir ponte para para melhorar o mundo, né, para fazer um mundo mais habitável, mais fraterno entre todas as pessoas. Então, muito obrigado, professor Josino Malagueta, nosso cientista da religião, sociólogo aqui, nosso Centro de Mídias e Educação do Amazonas, do CEMEAM. E as intuições que o professor Josino nos trouxe são intuições valiosíssimas e que eu gostaria que vocês tomassem bastante nota, principalmente nesse campo da religião como um campo de significados e buscar mais aquilo que une do que aquilo que nos afasta. E entender tudo isso também faz a gente amadurecer nossa própria caminhada. Vamos agora ver a dimensão dos métodos de comunicação entre a pessoa humana e a divindade. Olha só, pensemos aqui na dimensão das orações e rituais. As orações é um ato de comunicação com o divino, seja para louvar, agradecer ou pedir. E os rituais
são as orações que geralmente são acompanhadas de rituais, que podem incluir gestos, cânticos, objetos sagrados. Nas religiões ocidentais, por exemplo, no cristianismo protestante, quando a gente vai para um culto, a oração é a forma direta de comunicação com Deus, por meio do qual os fiéis expressam sua fé e seus pedidos, né? E aqui para pensar o ritual numa celebração, num culto evangélico, né? Os rituais protestantes incluem cânticos, leituras bíblicas, orações de intercessão, orações comunitárias. Então, olha só que interessante. Já as religiões ocidentais, o cristianismo católico, que seria o cristianismo católico romano, ortodoxo e anglicano, nós poderíamos dizer que no campo da religião, das religiões do catolicismo, do cristianismo católico, a oração no catolicismo é uma forma de comunicação direta com Deus. No catolicismo romano e ortodoxo, as preces podem ser dirigidas também à Virgem Maria e aos santos para intercessão. Quanto aos rituais, nós vamos ver que, por exemplo, as missas, as eucaristias, os sacramentos são expressões litúrgicas centrais que conectam os fiéis ao divino, com variações em sua forma e ênfase. Os rituais incluem também o uso de ícones, procissões, cânticos litúrgicos. E nesse sentido, esses três ramos oferecem distintas formas de vivenciar a espiritualidade dentro do cristianismo católico. E quando pensa em catolicismo, temos que pensar no catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e o catolicismo anglicano, com variações nas orações, nos rituais e nas tradições litúrgicas. Embora todas compartilhem o foco na Eucaristia e na busca por uma conexão profunda com o divino. Ok? Agora vamos ver um pouco sobre as religiões orientais. No hinduísmo, a oração ela não tem uma forma única. Ela pode ser feita através de mantras, oferendas, sempre buscando a ascensão, o desenvolvimento espiritual. Já os rituais, para os hindus, eles realizam rituais diários, como acender velas, incensos, oferecer flores aos deuses. Principalmente são oferendas que acontecem em altares caseiros, altares dentro da própria casa. Ok? No shintoísmo, que é uma outra religião, que é uma religião lá do Japão, a oração, os seguidores acreditam que os espíritos, que são os kami, habitam a natureza e oram por eles, tanto em casa quanto nos santuários. Tem aí a foto aí do santuário shintoísta, né? E os rituais incluem oferendas de arroz, de chá aos espíritos, e essas oferendas acontecem em festivais anuais de celebração, sempre fazendo essa conexão com os ancestrais, ok? Então, muito interessante até aqui. Então, já vimos um pouco sobre o cristianismo, vimos um pouco de religiões orientais, como o hinduísmo e o shintoísmo. Agora eu quero te convidar para olhar como é que isso acontece, tanto nas comunidades de matriz indígena, quanto nas comunidades de matriz africana. Vamos lá, então? Por exemplo, a comunicação entre as divindades, com as divindades das regiões indígenas. No Brasil, há centenas de povos indígenas, cada um com suas crenças, mitos e divindades próprias. No entanto, esse conjunto de religiões possui características próprias em seu modo de ser, em suas práticas religiosas. Por exemplo, nas religiões indígenas, a comunicação com as divindades se dão por meio de danças, de orações, de músicas, de festas, né, de pinturas corporais, os adereços como colares, cocares, os instrumentos musicais, tudo isso compõe a liturgia e a ritualidade das festas indígenas e essa conexão com a ancestralidade. Agora, a comunicação com as divindades nas religiões de matriz africana, ela acontece de uma maneira também muito parecida com a lógica indígena. Para esse grupo de religiões, que teve sua origem nas religiões e crenças trazidas pelos africanos escravizados,
no período colonial brasileiro, há 3 formas de comunicação com a divindade. Uma, a dança. Segundo, o canto. Normalmente a gente canta nos terreiros, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, você canta os pontos, né? E o terceiro, a comida, né? Por exemplo, a dança é um elemento essencial no culto afro-brasileiro. Geralmente é realizada em forma circular, como nas tribos africanas, lembrando a centralidade da vida neste e no outro mundo. Então, a vida ela é central quando as comunidades de matriz africana dançam e, de certa forma, simbolizam isso. O canto, que a gente chama de pontos, tem a finalidade de chamar para essa realidade de divindades, ou os orixás. Então, eu gostaria de fazer só um adendo. Quando nós pensamos nos orixás, são divindades ancestrais que foram divinizados, né? Então não é o diabo, não é o capeta, coisas parecidas que o pessoal... Infelizmente tem gente maluca que fala besteira e não conhece a cultura africana, tá? Por exemplo, Exu ou Orixá não é o diabo. Exu ou os orixás são divindades ancestrais que têm que ter o devido respeito, tanto a respeito quanto, de repente, os deuses nórdicos ou os deuses gregos. Nós deveríamos ter também essa compreensão em relação às comunidades de matriz africana. Dependendo da religião, os espíritos evoluídos e os guias para que sejam homenageados e consultados durante a cerimônia sagrada. Então, o canto ele tem essa conexão de comunicação com a divindade e os orixás. Quanto à comida, a comida tem a finalidade de ser oferenda como pedidos e agradecimentos, principalmente aos orixás, que são divindades profundamente relacionadas com os elementos da natureza, de onde o ser humano retira o seu sustento. Então, é muito interessante esse terceiro elemento, porque normalmente quando a gente vai para uma festa de comunidade de matriz africana, você vai ver que, acima de tudo, o elemento da comunidade, da comensalidade, é algo muito especial, algo muito necessário, algo muito importante nesse campo, ok? Agora eu quero te convidar para escutar com muita atenção uma pequena poesia que tem tudo a ver com essa dimensão da espiritualidade e da mística. Fizeste-me sem fim, pois esse é teu prazer. Esvazias continuamente este frágil vaso, e de novo sempre o enches de vida fresca. Levastes por montes e vales esta pequena flauta de bambu, e nela sopraste melodias eternamente novas. Ao toque mortal de tuas mãos, meu pequeno coração perde seus limites na alegria, e faz nascer inefáveis expressões. Teus dons infinitos vêm a mim, apenas sobre estas minhas tão pequenas mãos. Passo tempo continuas derramando, e sempre há lugar a preencher. Então, fica essa bonita poesia de Tagore, que é um grande místico oriental, que, no fundo, nos presenteia e nos convida a redescobrir esses valores do sagrado na nossa vida, na ordinariedade da nossa vida, buscar um sentido mais profundo de caminhada, ok? Então, a você, meu aluno, minha aluna, muito obrigado por nos acompanhar por essas valiosas intuições que construímos ao longo da aula de hoje, e te convido para, juntos e juntas, darmos mais outros passos para aprofundar essas intuições.